Entender a evolução histórica do Instituto é de fundamental importância para compreender por que existe o Instituto hoje em dia e também para compreender como esse Instituto é utilizado na atualidade. Friedrich von Savigny, da Escola Histórica Alemã do Direito, já dizia que a interpretação do direito do ponto de vista histórico seria a mais importante forma de interpretação do direito. Não necessariamente é considerado ainda dessa forma na atualidade, porém, essa lição é bastante importante, especialmente no âmbito do direito privado, que possui uma evolução histórica milenar. Pois bem, então vejamos como era feita a transferência de propriedade de um bem imóvel no direito romano, do qual nosso direito é filiado. O vendedor trazia o comprador até o imóvel, ambos andavam pelo perímetro do imóvel todo, ao final se dirigiam até a porta com a presença de testemunhas e este vendedor entregava a chave do imóvel ao comprador, falando palavras sacramentais. No entanto, ocorria que essa informalidade na transação de bens imóveis muitas vezes não era o suficiente, porque as partes entendiam que aquele negócio que elas haviam entabulado muitas vezes se perdiam nas palavras, ou seja, se diz que as palavras o vento leva. Exatamente isso que acontecia, existiam negócios jurídicos de compra e venda de imóveis, negócios de compra e venda de imóveis, e esses negócios eles não tinham a segurança jurídica necessária. O que aconteceu? As partes começaram a fingir que existia um litígio entre o comprador e o vendedor, porque, existindo um litígio entre o comprador e o vendedor, elas deveriam levar o seu caso até o pretor. E levando o seu caso até o pretor, que era o magistrado da época, ou seja, algo parecido com um juiz, ele iria dar uma sentença judicial, e a sentença ela ficava registrada e, além disso, iria se depurar de eventuais vícios jurídicos. Percebeu-se que começou-se a fazer isso mais e mais em Roma Antiga, até que se chegou a um ponto que todos sabiam que praticamente todas as negociações envolvendo bens imóveis, elas envolviam necessariamente um litígio que era falseado junto ao Poder Judiciário da época. Desta maneira, instituiu-se que, ao invés de ficar levando cada litígio desses falso ao pretor, era simplesmente mais fácil entabular o negócio jurídico junto aos escribas da época, junto aos notari da época, que faziam anotações a respeito de negócios, normalmente nos mercados públicos romanos. Desta maneira, levou-se até os notares e deu-se força, como se fosse de uma sentença judicial do pretor, aqueles negócios jurídicos que haviam sido entabulados e haviam sido vertidos a verbo, ou seja, haviam sido vertidos em palavras escritas, eles tiveram força de sentença judicial e mais, não havia mais a necessidade de se levar esses litígios até o pretor. Desta maneira, criou-se o sistema notarial que nós conhecemos, ou seja, o sistema de escrituras públicas. E ele foi oficializado em forma de código no Digesto, em Constantinopla, no ano de 534, já no Império Romano do Oriente. Pois bem, esse sistema perdurou durante toda a Idade Média e também durante a Renascença. E, obviamente, continua até hoje o sistema de escrituras. E esse sistema foi trazido no Brasil no mesmo ano da fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565, sendo o primeiro tabelionato de notas do Rio de Janeiro instituído exatamente neste ano. Como evolução histórica, percebeu-se ainda a necessidade de se ter um registro dessa escritura, ou seja, a parte que comprava o bem, ela tinha a escritura, porém, aquele vendedor poderia, muitas vezes, de forma desonesta, passar a escritura para mais de uma pessoa. Então percebeu-se a necessidade
de centralizar essa informação a respeito das escrituras que haviam sido lavradas. E com isso, na Alemanha, foi criado o primeiro ofício de registro de imóveis, com exatamente a função de saber quais escrituras que haviam sido lavradas e centralizar essa informação. Postumamente, entendeu-se a necessidade de centralizar as informações a respeito das escrituras públicas que eram lavradas, ou seja, como se diz popularmente, escrituras que são passadas de uma pessoa para outra. E por que isso? Porque existia o problema de fraudes. Ocorriam diversas fraudes nas quais uma pessoa era proprietária, passava uma escritura pública de um mesmo bem para uma pessoa e passava uma escritura pública daquele mesmo bem para outra pessoa. Não só isso, existia também o problema de documentação que era perdida, enfim, existia o problema de conflitos de titularidade. Então, para não se ter mais esse problema de conflitos, quase 1000 anos depois, no ano de 1484, já na era renascentista, em Munique, na Alemanha, foi criado o primeiro ofício de registro de imóveis, de que se tem notícia. Ou seja, 16 anos antes do descobrimento do Brasil, na Alemanha já estava sendo criado o primeiro ofício de registro de imóveis, que iria centralizar essas informações das escrituras. E no Brasil, em 1865, foi criado o primeiro registro de imóveis, que também tinha exatamente a função de centralizar informações a respeito de direitos inscritos sobre imóveis. Começou-se no Brasil a centralizar-se as informações a respeito de hipotecas, para que os bancos eles pudessem ter alguma garantia de que aquele bem realmente era de uma pessoa em especial. Posteriormente, outros títulos foram levados a registro. A lei ela obrigou que outros títulos fossem levados a registro paulatinamente, até o Código Civil de 1916, que entendeu que todos os títulos, mesmo judiciais, para que a propriedade fosse passada de uma pessoa para outra, deveriam ser registrados. Ou seja, nós temos um sistema no Brasil de mais de 100 anos que os títulos todos devem ser registrados para que exista transferência da propriedade. A mera escritura pública ela não irá transferir a propriedade e a mera decisão judicial ou mero contrato não irá transferir a propriedade.